Portos, navios, aviões e carga cruzam fronteiras diariamente, carregando consigo mais do que mercadorias e pessoas. Junto a este fluxo global, embarcam viajantes inesperados, organismos que não pertencem àquele ambiente, mas que chegam e se instalam. Esses seres vivos, introduzidos em um ecossistema diferente do seu original, geralmente por ação humana, são chamados de espécies exóticas. O problema se agrava quando conseguem se estabelecer, reproduzir-se e causar impactos negativos ao meio ambiente, à economia ou à saúde, sendo então classificados como espécies exóticas invasoras. Tais invasões biológicas podem provocar desequilíbrios ecológicos profundos e prejuízos econômicos significativos. No Brasil, o aumento de espécies invasoras tem se tornado uma preocupação crescente. Compreender e estudar esse tema é essencial para mitigar seus impactos e buscar soluções eficazes de controle e prevenção. Afinal, o conhecimento é a base fundamental para a preservação ambiental. As espécies exóticas invasoras se espalham por meio de água de laços de navios, cargas comerciais, turismos e transporte de animais. O mexilhão dourado e o peixe-leão são exemplos de como essas espécies chegam e se instalam em novos ambientes, sem predadores naturais e com grande capacidade de adaptação. Durante o desenvolvimento do nosso projeto, logo no início, nós tivemos a oportunidade de conversar com um dos biólogos que fez uma pesquisa e descobriu uma espécie exótica invasora aqui na região da Baixada Santista, Geraldo Enzink, que nos ajudou logo no início explicando sobre as espécies invasoras, destacando a importância dos manguezais para o equilíbrio ambiental da Baixada Santista. Todas as espécies invasoras, elas têm que ser conhecidas, né? Para que você entenda, para você controlar uma espécie invasora ou até erradicar essa espécie, que é o ideal, no caso especialmente aqui desse, você tem que conhecê-la melhor e agir rápido. E imediatamente depois a gente fez uma reunião com o IBAMA, com a Florestal, para que juntos a gente pudesse ter uma estratégia de erradicação. Então agora nós estamos precisando melhorar nossas metodologias para erradicar, que a água de lastro traga muita coisa, né? Então, para que a minha suspeita fosse concreta, científica, eu teria que estar lá coletando água, filtrando água de navios para ver se eu acho ou não acho elementos estranhos. Aí não é só aqui, é mundialmente esse problema, tá? De espécies invasoras. Então, o primeiro passo que eu acho que é o papel de vocês, poderia ser esse papel, é mostrar o que é o mangue. Nós temos que mostrar para todo mundo, especialmente as pessoas que moram no litoral, que nem vocês moram, né? Aí o segundo passo, quais são os fatores que degradam esse manguezal, né? Derrubada, óleo, e também agora uma novidade que é essa espécie exótica. As espécies exóticas invasoras causam grandes impactos nos ecossistemas. Elas competem com as espécies nativas por espaço e alimento, além de introduzirem novos predadores e doenças. Isso desequilibra o meio ambiente e pode afetar até mesmo as atividades econômicas locais. Os manguezais, por exemplo, são ecossistemas frágeis e fundamentais, especialmente na Baixada Santista, pois abrigam comunidades de caranguejos, peixes e aves que dependem diretamente desse ambiente. De acordo com o pesquisador Ricardo Menghini, controlar essas espécies é essencial não apenas para preservar a biodiversidade, mas também para proteger setores econômicos como a agricultura, pesca e o turismo. Depois, decidimos entrevistar um dos biólogos que também está, juntamente com o Geraldo Enzink, nesse projeto da espécie exótica invasora. O ecossistema manguezal, Rebeca, ele é um ecossistema que ele está presente na maioria das costas, das regiões costeiras tropicais do planeta. Mesmo na presença de água salgada, existem árvores que conseguem se desenvolver nesse ambiente, onde tem água salgada sendo misturada com água doce. Algumas espécies conseguem filtrar parcialmente o sal nas raízes, e aí absorve uma água com um teor um pouquinho menor de sal. As árvores elas produzem muitas folhas, e essas folhas servem de comida mesmo para uma quantidade muito grande de organismos. Quando a folha cai no sedimento do manguezal, serve de comida para uma série de micro-organismos que vão também servir de alimento junto com essas folhas para caranguejos, camarões, né, moluscos, crustáceos. Especificamente, na Baixada Santista, existe muito manguezal, muitos deles alguns ainda conservados, principalmente no canal de Bertioga, no fundão de São Vicente, da Praia Grande,
e ainda mantém uma rica biodiversidade, né? Tem muitas aves, tanto residentes, né, que ficam aqui no manguezal o ano todo, como algumas migratórias. E para encaixar a história da sonerácea, né, sonerácea a pétala, provavelmente foi por causa do porto, né? Então os navios que entram no porto, às vezes eles carregam nessa água de lastro micro-organismos, incluindo as sementinhas, né, de espécies vegetais de outras partes do planeta. E o fato dos manguezais estarem não tão conservados, com muitas clareiras em algumas regiões, e essa sonerácea, essa espécie exótica, por ela ser muito agressiva, né, ela cresce muito rápido, se desenvolve rápido, se reproduz muito rápido, ela está se propagando, mesmo com alguns projetos, né, do governo do estado de São Paulo, que estão tentando erradicar ela, fazer o corte mesmo, para evitar que ela exclua as nossas espécies nativas por competição. O manejo integrado combina diferentes estratégias para criar soluções sustentáveis e eficazes, considerando aspectos ecológicos, econômicos e sociais. A biotecnologia também tem papel fundamental nesse processo. Ela utiliza conhecimentos da física, química e biologia para desenvolver soluções que envolvem a manipulação de organismos vivos, aplicadas em áreas como saúde, agricultura e meio ambiente. No caso das espécies exóticas invasoras, é necessário identificar as melhores formas de manejo local, avaliando a região, a espécie e os impactos ambientais. Biotecnologias específicas podem ser aplicadas para detectar, controlar e até erradicar essas espécies com precisão. Cada um de nós tem um papel importante nessa luta, afinal, as espécies invasoras muitas vezes são introduzidas por atividades humanas. Evitar o transporte de espécies, preservar áreas naturais, apoiar ações de conservação e se informar sobre o assunto são atitudes que fazem diferença. A conclusão reforça a importância da conscientização e da preservação dos manguezais. A educação ambiental é essencial para combater a invasão de espécies e proteger esses ecossistemas.